Cartas de Cristo. Carta 4. Na carta 4, Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente, até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos, desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça e aceite-a. Eu gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição, mas as pessoas não me ouviram. Em vez disto, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Nesse momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam,
seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial, quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nessa carta não é apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade.